Bem-vindos, hóspedes, à Estalagem Nerd. E nesse vídeo vamos fazer o unboxing e o gameplay desse jogo maravilhoso que nos foi cedido. Nos foi cedido pela loja Alphatec Informática. Isso, que é a loja nerd aqui de Franca. Isso, em parceria com a Galápagos, né? Com a Galápagos Jogos. Esse que é o Stuffed Fables, eu tô com uma expectativa alta. Ele é bem bonitinho, pelo que eu percebi, é de bichinhos de pelúcia. E... Vamos ver como vai ser. E a gente ainda não sabe como é que faz pra jogar. E eu espero que vocês também não saibam, porque a gente vai mostrar aqui tudo que vem aqui dentro. Parece que tem bastante coisa aqui dentro. A caixa é mais pesada do que eu imaginava. Tem um monte de bichinho bonitinho assim aqui na frente. Então a gente vai abrir o jogo, vai mostrar tudo que tem dentro, vai jogar o jogo e a gente vai fazer também um sorteio desse jogo aqui. Esse mesmo jogo que a gente vai jogar, que vocês vão ver... Vai estar disponível para sorteio depois. Isso. E a gente vai dar mais detalhes. Aguardem. Isso, a gente vai explicar como joga. Vocês vão ver pelo menos um turno aqui de jogo, explicar como joga ele. E a gente vai falar de como participar do sorteio. É isso aí, vamos lá. Então é isso, vamos lá para o unboxing. Bom, vamos lá. Então, vamos abrir o jogo. Essa é a parte mais emocionante de abrir o jogo. Não é? Não tem jeito. O cheiro, quero sentir o cheiro. Quero sentir o cheiro de coisa nova. Bom, na capa, não sei se dá pra ver, mas tem um verniz localizado nos bichinhos, tá vendo? É lindo, 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 lindo. A caixa é bem resistente. Ela é bem rígida. Pronto. É um jogo de 2 a 4 jogadores, né? Isso. E é... Um jogo cooperativo. Aqui, ó, tem um livrinho básico, né? Das regras. E parece que tem um papel importante aqui do lado. Ó, tá escrito leia primeiro. Tem, ó. Leia primeiro. Aqui tem as pecinhas. Tão facinhas, ó, de desencaixar. Aqui tem alguns coraçõezinhos, aparecem umas nuvenzinhas, estrelas. Deve ser tudo relacionado a sonho, né? Agora, isso daqui, gente, olha que coisa mais linda. Isso aqui é o que faz a caixa pesar. Ó. Eu acho que ela é tipo um guia do jogo. É um guia e como se fosse um cenário, né? Um cenário de jogo. E aqui também já é o tabuleiro, tá vendo? Ó. Tem os quadriculadinhos, que é onde você vai usar pra jogar efetivamente. Gente, essas ilustrações... Olha isso. É muito bonito. Tá lindo, ó. Tá lindo. Esse jogo vale bastante, hein? Será que cada história dessa é um jogo diferente? Eu Então, acredito que sim. Cada cenário vai ser um jogo. Talvez o jogo... Ou você escolhe o cenário, ou o jogo te joga pra um cenário e depois pro outro. Entendi. Pesado, viu? Isso aqui, bem pesado. Tá. Bom, e aqui, ó. Ficha dos personagens. Quinha. Quinha é o porquinho. É uma porquinha, né? É, um porquinho. Remendão. O remendão. Olha a pose do remendão. Teodora Caroço. Caroço. Eu já gostei desse. Tá muito triste o cara. Leonel! Leonel o leão. A habilidade dele é intimidar, ó. E orelhuda. Tudo no jogo é muito bonitinho. Ó, já vem com um saquinho bem legal. Ele parece que é camurçado. Esse aí eu vi. Você tem que pôr os dados dentro do saquinho. Muitos dados coloridos, lindos. Só pelos dados já vale. E aqui, essas miniaturas que são incríveis. Ah, ó, tem um pacotinho de botões também, tá vendo? Seriam marcadores, né, eu acho. É, provavelmente. Gente, olha o nível dessa miniatura. Eu achei muito legal. Muito bem feita. Ó. Será que esses aí são os vilões? Provavelmente. Deve ser do mundo dos sonhos. Olha isso. Os inimigos. É um gorila de capacete? Não, e essas miniaturas aí dá pra usar até em outros jogos, se você quiser. Dá. E aqui...
Muitas cartinhas, muitas cartinhas. E parece que tem várias cartinhas diferentes, ó, porque o fundo é diferente. É, talvez seja do cenário, não sei. Tem que ler. Vamos ver durante o nosso gameplay. A bomba relógio de brinquedo. Cartas de inimigos. O jogo, à primeira vista, parecia ser bem simplesinho. E aí, pelo tanto de carta e escritos, ele parece ser... Até ter uma certa complexidade, ou pelo menos uma história mais complexa, né? Na descrição. Cartinhas pequenas. Como ele tem bastante histórias diferentes, ele deve ter muita variedade. Não sei, tá com cara de ser... que cada vez que você jogar vai ser um negócio Vai diferente. ser uma coisa diferente. É. Cada personagem tinha uma habilidade, como o jogo é cooperativo... Isso daqui, ó, eu acho que são... Olha, tá escrito história. É, tem a história 1, a história 2. Isso aí era o que estava escrito naquele papel importante ali pra não embaralhar, eu acho. É. Então é separado, ó, tá vendo? Tem a história 1, história 2, história 3 e assim vai. Então esse aqui eu não posso embaralhar por enquanto. E esse daqui... acredito que são os itens. Eu quero esse aí, eu quero um amaciador de carne. O que é isso aqui? Um kit de arquearia, é uma arma de distância. Nossa, parece que tem bastante Tem dinâmica bastante diferente. item diferente. Que Cover, é isso? sapatos de bebê. Bom, é isso. E parece que no final tem umas cartinhas de... Olha, puxa a última cartinha aí, ó. Ah, um lembretezinho do turno do jogo. Bom, é isso aí. Agora vamos pro gameplay. Muito bem, então vamos começar a explicação desse jogo aqui. A gente vai fazer eu vou fazer um gameplay aqui rapidinho explicando as regras básicas. Desse jogo aqui, que é bem gostosinho de se jogar. Ele é bem autoexplicativo, eu vou mostrar aqui mais ou menos como ele funciona. E a gente demorou na primeira partida aqui uns 90 minutos, mais ou menos. Então o tempo que ele diz na caixa realmente condiz com o tempo, geralmente, da aventura. A gente não jogou muitas aventuras para saber se ele pode demorar muito mais. Mas dependendo conforme as suas escolhas, a história vai ficar mais longa ou mais curta. Bom, o jogo vem com tudo isso que você está vendo. Lindas miniaturas, inclusive, por mais que sejam miniaturas não pintadas. Na internet a gente encontrou vários desenhos, várias fotos dos personagens muito bem pintados, então você pode pintar ele aí na sua casa se você quiser. Ele vem com tudo isso que está descrito, que está mostrando aqui. São 6 fichas de personagens. E o livro, que vai ser todo... É como se ele fosse o tabuleiro, ele vai te guiar pelas histórias. São várias histórias que elas estão aqui. O jogo já pede para você não tirar da ordem as cartas que vem aqui, porque ele vem cada um com os itens que vai usar em cada história. Então ele vem separado já por histórias e os itens que vai usar cada história. As histórias são descritas inteiras nesse livro, tá? Tem 7 histórias, que cada uma tem o seu final, enfim, são 7 histórias. Mas o livro é bem bonito e ela é todo bem detalhado. A primeira história ele vai te fazer uma introdução, tá? As histórias, todas elas têm essa faixa aqui dizendo o nome da história. E a história vai te dizer para onde você começa a sessão, para a página certinho que você começa a sua história. Nessa primeira história aqui, eu vou usar exemplo aqui. Sempre vai estar a descrição das coisas que podem acontecer no jogo aqui desse lado e o tabuleiro desse lado. O jogo pode ser jogado em até 4 pessoas, tá? Em conjunto, pode jogar com 3, no mínimo acho que é 2. Aqui são os personagens. Cada personagem tem a sua miniatura específica e cada personagem tem as suas habilidades específicas. Dependendo da aventura, ela vai dizer se você pode usar um personagem ou não. Mas cada personagem ele tem a habilidade dele, própria dele, e 3 habilidades diferentes para cada personagem. Então, na hora que você for escolher o personagem, o que vai importar são as habilidades aqui que você quer para o seu personagem. Os personagens, as histórias às vezes dizem para você começar com certos itens.
que são distribuídos aleatoriamente. Os itens, a história não diz para qual item vai para qual personagem vai cada item. Você escolhe para distribuir conforme vocês quiserem na hora de jogar. O jogo é bem autoexplicativo, ele vai indicar por itens certinho de onde você vai de um para o outro. Aqui nessa primeira história, por exemplo, tem o equipar, ele diz quais são os equipamentos que vão surgir no jogo, enfim. Os personagens sempre vão começar, as miniaturas dos personagens, eles sempre vão começar nas patinhas do cenário. Então, se tiver patinhas no cenário, o próprio jogo vai te explicar, isso é tudo autoexplicativo. Você começa nas patinhas e nos seus adjacentes. Tanto faz se você quiser colocar qualquer adjacente ao símbolo de patinha, seja diagonal ou vertical, enfim. Poderia colocar aqui qualquer adjacente a ele. Os personagens podem se mover tanto na horizontal, na vertical, quanto na diagonal também. Não tem, conta sempre um movimento cada quadradinho desses. Todos os cenários vão ter marcação mais escura, que quer dizer que você precisa de um dado dessa cor para atravessar de um quadrante para o outro, dependendo da cor que estiver marcada aqui. No caso aqui é verde, então você precisaria usar um dado verde para ultrapassar essa linha. Então, qualquer uma dessas linhas. Existem várias linhas em outros cenários. As que forem brancas, no caso, as que tiverem brancas, elas são paredes ou coisas intransponíveis. Você não pode passar pelas paredes de branco sólido. O jogo ele vai ser seguido da seguinte forma, as fases do jogo. Temos aqui o resumo das fases do jogo. Eu vou explicar cada uma delas. Mas começando por um personagem, o que ele vai fazer, a primeira fase descrita aqui, é comprar dados. A gente tem uma sacolinha de dados e essa abundância de dados aqui. O jogo começa com todos os dados dentro da sacolinha. O primeiro turno daqui é a compra de dados. Então cada personagem vai comprar, por ordem, que for definida por vocês, 5 dados. Então eu embaralho, saco os dados aqui e tento comprar que sejam pertinentes para mim. Eu vou explicar cada dado como funciona. Eu saco 5 dados. Eu vou sacar um outro dado aqui para dar um exemplo diferente, tá? Ou esse, por exemplo. Eu saco 5 dados e pode usar eles conforme a ordem que está descrita aqui. A primeira coisa além de comprar dados, os 5, é encontrar enchimento. Encontrar enchimento só funciona com o dado branco. O que é o enchimento? O enchimento é a vida do seu personagem. Cada personagem começa com 5 de vida. Eu não vi se tem personagem que tem menos, mas acho que não. Todos os personagens começam com 5 de vida, que são esses enchimentos aqui. Então todo personagem vai começar com 5 deles no seu quadradinho de enchimento. E a primeira coisa que eu tenho que fazer quando você compra dados é, se sair um dado branco, encontrar enchimento. Então é obrigatório você jogar o dado branco para encontrar enchimento. Como você encontra enchimento? Você conta quantos você tem já no seu personagem e você tem que tirar esse número ou maior. Então aqui no caso, como cada personagem começa com 5, só se eu tirar 5 ou 6 eu consigo um enchimento a mais. Então eu jogaria um dado, no caso aqui 2, não conseguiria, descarto o dado. Ele vai para algum local da mesa que vai ser o descarte de dados. A próxima ação é colocar ameaça, se existir ameaça. Eu vou explicar para vocês como funciona a ameaça, mas ela funciona nessa barra aqui. O colocar ameaça é usar o dado preto. Se sair um dado preto automático, você coloca ele no preenchimento desses itens aqui da tabela de ameaças. As ameaças vão ser reveladas, tudo conforme tiver descrito aqui, é muito autoexplicativo você seguir os itens, mas as ameaças geralmente acontecem quando o número de dados pretos aqui igualar ou superar o número de jogadores da partida, a não ser que as regras aqui digam o contrário. Então, quando bater o número de jogadores, vai acontecer uma determinada ameaça, vai surgir monstros ou alguma coisa desse tipo. Então, se sair um dado branco, automaticamente você joga preenchimento. Sai um dado preto, você
enche aqui essa barra de ameaças. Os outros dados, a próxima coisa que você pode fazer é realizar ações. Você tem várias ações para fazer. A mais básica é mover. Mover, você pode usar qualquer dado para se movimentar. Você pode usar 1, 2, 3, quantos dados você quiser para se movimentar. O que você tem que guardar para entender é, tipo, se você quiser atravessar uma linha verde, você tem que usar um dado verde para movimento. Então, se eu usar, por exemplo, um dado vermelho, e vamos supor que deu 6, e o meu personagem for andar 6 aqui, ele não vai conseguir subir, aqui no caso, nesse cenário é uma cama, ele não vai conseguir subir em cima da cama usando um dado vermelho, por mais que eu tenha mais movimento para fazer. Eu só vou conseguir se eu usar um dado verde. Então, se o seu objetivo no jogo for subir em cima de algum espaço que tenha delimitação, ou atravessar algum espaço que tenha alguma delimitação da cor, tenta usar esse dado para o movimento, quando você for conseguir fazer ele em alguma dessas barreiras do cenário. Mas você pode usar qualquer um para se movimentar. Cada personagem, dependendo do equipamento que tiver, o equipamento diz qual tipo de dado você usa para fazer o ataque. Eu vou dar um exemplo nessa daqui, por exemplo, ela é verde. Aqui em cima dela tem a distância de quantos quadrados você consegue fazer o ataque. Então aqui no caso dela são 4. Então no mapa eu teria até 4 de distância, tanto diagonal, enfim, eu tenho 4 de distância para poder acertar. E só que eu só posso usar dados verdes aqui, que dão o bônus. Os dados roxos, que inclusive não saíram aqui, eles podem ser usados para qualquer coisa, menos como dado branco. Certo? Então eu posso fazer um ataque com o verde, a distância, ou usando um dado roxo, que ele serve para qualquer ataque, para qualquer tipo de ação. Mas aqui no caso, por exemplo, eu poderia usar o ataque verde, rolaria e aí a gente ia medir com a ameaça que está aqui, ver quanto dano vai dar e etc. Mas isso eu vou explicar em breve. Cada dado pode ser usado para fazer uma coisa específica, que são os atributos. O vermelho é usado para ataque, o verde ataque à distância, o vermelho ataque corpo a corpo, o verde ataque à distância, o amarelo para procurar itens, o azul não tem uma função específica e o roxo pode ser usado para qualquer uma dessas outras aqui. Então o roxo pode ser usado no lugar do azul, do amarelo, do verde e do vermelho, menos do branco e do preto. Tem o mover e tem outra ação possível no seu turno, além de mover e atacar, é reservar. Você pode reservar um dado. Cada ficha tem o seu espaço para reservar um dado, que é aqui no canto. Você simplesmente escolhe um dado e reserva ele na sua cartela. Um dado que você vai usar para um turno futuro, enfim, no meu caso aqui, como a minha personagem tem um ataque à distância, eu poderia reservar o dado verde, se eu não tivesse um inimigo para atacar. O resto dos dados que você não for usar, você descarta. Eles vão para a pilha de descarte. E assim passaria para o próximo jogador. Vou mostrar outro cenário aqui, para mostrar outros itens do cenário que podem ser usados. Vou mostrar esse cenário, por exemplo. Se vocês verem aqui no canto, ele tem uma lupinha, uma lupa de procura com o número 4. A procura só pode ser usada com dados amarelos. De novo, você só pode usar a procura com quantos dados você quiser. Os amarelos e os roxos, eles podem ser usados como qualquer dado. A regra de jogar dado sempre vai ser, você escolhe jogar um dado para fazer o teste, ou 2, ou 3, ou 4, você tem que decidir antes de jogar o dado. Então, aqui, nesse cenário, precisa de 4, tirar um 4 no dado amarelo, que é o dado de procura, para você conseguir procurar um item. Você pode usar isso em qualquer lugar do mapa, você não precisa chegar aqui onde tem a lupa. É uma ação das que você tem disponível que você pode fazer a qualquer momento, mas só pode gastar um dado amarelo ou roxo, no caso, que serve para o amarelo. Então eu poderia tentar com um dado só, é mais difícil tentar acertar 4. Se você tiver sacado 2 dados ou um roxo junto, você pode escolher usar 2 para procura. A procura vai te dar acesso a cartas de procura e elas são itens também. Cartas de procura também tem itens, ela tem a sua descrição do que ele faz, também tem distância, se ele é de perto, se ele é de longe, ele tem toda a descrição nele, nas cartas. Então para procurar serve para isso, para conseguir mais itens para o jogo. Outra coisa, além de mover, atacar e reservar dados, é encorajar. Encorajar também é uma função que qualquer personagem pode fazer no seu turno, que é doar um dado dos seus que não foram gastos para um companheiro.
qualquer dado, desde que o companheiro aceite aquele dado. Se ele precisar, você vê que ele vai precisar ou ele pede para você, você pode escolher reservar um dado para o amigo. Só que se você fizer isso e já tiver um dado reservado, por exemplo, numa ficha, automaticamente ele é trocado pelo dado que estava lá reservado. Então, você não pode guardar, fora algumas regras aqui, você não pode guardar mais do que um dado na sua reserva. E o dado da reserva pode ser usado a qualquer momento no seu turno. Então, se surgisse um próximo turno meu e eu sacasse 5 dados novamente, eu poderia usar os 5 dados mais o da reserva nesse turno. Da mesma forma que eu posso usar o da reserva e reservar outro. Depende do que você quer fazer durante o jogo. Outro item para fazer aqui é tarefa em grupo. Tarefa em grupo também vai dizer, o cenário vai dizer para você quando você deve realizar uma tarefa em grupo. Tarefa em grupo, o próprio cenário vai te dizer qual a cor da tarefa. Por exemplo, arrombar uma porta. Geralmente vai ser uma tarefa vermelha, porque a vermelha envolve ataque corpo a corpo e força. Então, realizar uma tarefa em grupo, ele vai te dizer um número que você tem que atingir, que o grupo tem que atingir para resolver aquela tarefa. Então, por exemplo, ele vai dizer uma tarefa dificuldade 13, vermelha. Então, cada personagem, cada jogador no seu turno, se tiver um dado vermelho e quiser usar esse dado vermelho para realizar a tarefa em grupo, ele vai falar que está usando aquele dado para tarefa em grupo, vai jogar, o resultado que sair você coloca aqui nessa outra barrinha de tarefa em grupo. Quando a tarefa em grupo atingir o número que especifica na regra, no cenário, na história, a tarefa em grupo vai ser realizada, vai acontecer o efeito descrito no livro e os dados vão ser descartados daqui. Então o livro é muito autoexplicativo, cada história ele vai dizer para você o que fazer as coisas. As ações a realizar aqui ainda tem atacar, que eu vou explicar mais detalhadamente. Depois tem descartar dados, que são esses dados que você não usou, você descarta. E verificar ameaça, que é verificar aqui se o número de ameaça já bateu o número de participantes, igualou o número de participantes ou superou. Ou se, conforme vai dizer determinadas cartas aqui, determinadas explicações no próprio cenário. Tá, eu vou explicar outras coisas agora do cenário. A gente tem uma marcação que é de uma conversinha, um balão de conversa. O cenário vai te explicar para preencher esses balões quando você chegar no cenário. Esses balões geram interações com essas cartas. É uma historinha como se fosse uma side quest que quando um personagem passar por cima, automaticamente ele para a sua ação aqui e revela esse é eliminado e ele revela uma carta aleatória, a primeira carta daqui, que vai gerar um encontro aleatório ou uma aventura aleatória. Vou dar um exemplo aqui. Ele tem uma carta e ele vai contar uma historinha e as opções que você tem, aceitar ou não, ou recusar, ou ajudar ou não, dependendo de cada carta de história. São como se fossem side quests, esses balãozinhos. É opcional, você não precisa resolver isso durante o seu objetivo. O objetivo sempre de cada cenário é a história que vai contar. Qual é o objetivo que você tem que fazer. A pessoa que vai, quando você resolver uma carta dessas de encontros aleatórios, quem vai ler a carta é outra pessoa, senão não você que está realizando a ação. Porque tem, como eu já mostrei na outra carta, ela tem duas opções. Então, para você não ler antes quais são as opções que você vai escolher, outra pessoa lê. E ela não pode dizer para você qual é a melhor opção. Você escolhe a melhor opção conforme a sua vontade na aventura. E vai ter um efeito positivo, geralmente. Mas pode ter um efeito nulo, pode ter um efeito negativo também. Vai variar. Outra coisa do cenário é essas marcações com um olho. Tem várias marcações, uma com o número 1, número 2, e eles estão descritos aqui. Todas as informações que acontecem no tabuleiro, quando alguém chegar aqui, é revelado, é feita a ação, por exemplo, do olho respectivo. É um evento que acontece no cenário, que também, às vezes, você tem opção e às vezes ele te direciona para alguma outra página da aventura. O objetivo do jogo, como eu disse, cada aventura vai dizer qual é o objetivo do jogo. É uma historinha simples em que vocês são pelúcias, bichinhos de pelúcia, tentando proteger
a criança do qual vocês são pertencentes a ela. Então, as historinhas são bem bonitinhas aqui. Lembra muito cenários de fantasia do tipo Tim Burton ou Coraline, tipo coisas assim, onde tem miniaturas entrando em mundos fantásticos. É basicamente isso que acontece aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para demonstrar. Em algum momento da aventura, ela vai dizer para te revelar cartas de acordando, cartas de sono. As cartas de sono são, de novo, as histórias vão dizer certinho o que você tem que fazer. É muito autoexplicativo. As cartas de sono tem dormindo, que é quando, no caso, você entrou no mundo dos sonhos para tentar fazer alguma coisa ou proteger a criança que você está ligado, no caso. Ela pode estar dormindo, ela pode estar inquieta e ela pode estar acordando. Nenhum desses itens, alguma dessas cartas que vão ser ditas para ser reveladas aqui, de sono, geralmente é no começo do cenário, vai dizer para você revelar uma carta de sono. Dormindo, nada acontece, inquieto ou acordado, o próprio texto vai descrever o que acontece. E às vezes esse inquieto ou acordado só vai ser resolvido no final da história, quando você lê o final do livro. Bom, vamos descrever agora um combate. Tá? Em determinado momento do jogo, vai descrever que entram criaturas para você combater. As criaturas, ela tem essas cartas aqui que são o mesmo símbolo que tem no cenário de um parafuso, de uma porca aqui, que vão ser onde vão entrar os monstros. O texto vai dizer quando eles vão entrar. Determinados cenários vão dizer que eles vão entrar quando o número de ameaça bater 4, que é o número de jogadores. Se tiver 3 jogadores, quando bater 3, automaticamente os dados são descartados e acontece uma ameaça, que é a entrada dos monstros. Geralmente, os monstros entram por causa da ameaça aqui. E ele vai dizer quais são os monstros. Tem rastejante, enfim, tem alguns tipos de monstro. Todos os monstros, ele tem características diferentes nas suas cartinhas, aqui, nas suas miniaturas. Elas têm os quadrados, enfim. Na própria cartinha dos monstros vai mostrar para você qual ele é. Qual a base que ele é. Para você ter uma ideia de quantos pontos de vida, qual é o personagem, etc. Nos personagens, nos inimigos, tem essa descrição aqui, que é a vida. E aqui o que eles fazem quando é resolvido o turno deles. O turno deles funciona jogando um dado preto. E conforme o resultado, por exemplo, nessa carta de rastejante, o resultado 1 ou 3 é correr, ele faz esse efeito. E o 4, 5 ou 6 ele faz o segundo efeito. Os efeitos são descritos aqui, o que acontece, mas basicamente esse primeiro símbolo é o número de movimentos que o inimigo pode fazer. Esse é a distância que ele pode atacar a sua pelúcia. E esse é o dano que ele causa à sua pelúcia quando ele for fazer o ataque. Então, quando a ameaça acontecer e for jogado dado preto, aí que você compara com o que acontece aqui. Geralmente o jogo vai pedir para você revelar um número de cartas de um determinado tipo. Por exemplo, aqui o rastejante. No primeiro jogo, eu acho que ele pediu para revelar todos os rastejantes. Eu me lembro do primeiro cenário que a gente jogou. Revelou os 4 rastejantes. Cada um deles, como eu já mostrei aqui, eles têm diferentes bases para eles. Cada forma geométrica é relacionada a uma carta. Sempre o líder vai ser o de base redonda. Então o líder geralmente é colocado primeiro aqui na tabela de ameaças. Você distribui as 4 cartas, no caso se fossem 4, entrando em jogo. Eles são colocados nas marcações com engrenagem aqui, cada um você coloca nelas ou adjacentes, conforme você quiser, você distribui. Qual a diferença do líder para as demais? Geralmente o líder ele tem mais vida do que as demais cartas, ele tem mais vida e talvez um efeito maior aqui, tanto de combate quanto enfim, algum efeito extra que ele tenha, no caso que as outras não têm. Ela não tem um efeito extra, diferente da carta líder. Além das cartas de líder, existem também as cartas, quando uma determinada aventura disser para você, existem as cartas de chefe. As cartas de chefe também têm uma quantidade de vida aqui,
E elas têm também efeitos diferentes, provavelmente mais fortes, porque é um chefe. Como é o combate? Quando todos os personagens podem atacar os outras miniaturas, os outros inimigos, dependendo, como eu já falei, das cartas de distância aqui, da distância que vai conseguir fazer o ataque, e a jogada de dado. Basicamente, para derrotar uma criatura dessas, é simplesmente jogar um dado que bata igual a esse número ou superior. Então, se você for fazer um ataque corpo a corpo, você pode usar o dado vermelho, que é de corpo a corpo, ou um dado roxo em adicional. Lembrando que, se você quer bater, por exemplo, 5, as criaturas, a partir do momento que você atingir esse valor, elas morrem instantaneamente. É como se elas tivessem 1 ponto de vida. Então, atingir um número 5 com um dado só é mais difícil do que se você usasse 2. 2 vermelhos para atacar, ou 2 roxos, ou um vermelho e um roxo, enfim. Então, você tem que ter isso em ideia quando você for fazer o seu ataque. O quanto de dano você consegue causar. Por exemplo, o líder, nesse aqui, ele tem 6. Então a chance de você tirar um 6 jogando um dado só é mais difícil. Os personagens, estando na distância e podendo fazer o ataque, você pode atacar à vontade. A única diferença é que personagens não podem atravessar locais onde estejam inimigos, eles não atravessam. Já quando aliados, eles podem atravessar o movimento dos aliados, o local onde os aliados estão. A cada derrota de um inimigo, a carta dele sai de jogo e o personagem que matou, deu golpe nele, ganha um botão. E esse botão fica na sua ficha de personagem. Eu vou explicar para que servem esses botões. E a carta sai de jogo. Aqui, da mesma forma, quando for cada turno dos jogadores e for sendo pego 5 dados aqui, sempre que cair um dado preto, você vai colocar aqui de novo na ameaça. E quando bater o número de ameaça, todas as cartas têm uma ação. Todos os inimigos têm uma ação. Se um inimigo já estiver morto, você já derrotou ele em um combate anterior, você vai precisar de menos dados de ameaça para revelar um turno dos inimigos. E assim vai, conforme você for matando, até se sobrar 1 ou 2, vai ser bem mais fácil você conseguir fazer os turnos dos inimigos muito mais rápido do que se tivessem todos em campo. Enfim, o cenário vai dizer qual é o seu objetivo, destruir os monstros ou chegar em algum local do mapa, fazer algum teste, qualquer coisa. Sempre o livro vai te explicar muito bem o que você tem que fazer. Ele é o seu guia primordial, você lê o livro de regras, mas ele vai te guiar durante toda a aventura. E quando você tiver qualquer dúvida, lê o livro. Ele vai te dizer certinho de qual local pular para qual local. Tudo é bem dividido, tudo é bem explicativo. Quando você está perdido, ele tem até ele tem aqui o item de a Rosa dos Ventos aqui, que vai dizer qual é o objetivo principal do mapa. Então, sempre que você estiver perdido, lê aqui, que ele vai te dar instruções e você recomeça, refaz as etapas para ver o que você tem que fazer ou não. Bom, outra coisa que a gente tem que falar é quando eles atacam. Se um inimigo fizer um ataque, cai o dado para ele fazer um ataque, aqui tem o dano que ele vai causar na sua pelúcia. Você pode tentar defender esse ataque, jogando qualquer dado que esteja na sua reserva. Então, se você tem um dado na sua reserva, você pode jogar esse dado para tentar bloquear o ataque. E se o ataque for bem sucedido, ele vai tirar uma pelúcia sua. Se você conseguir bloquear, por exemplo, o ataque aqui desse rastejante é 4. Então eu teria que tirar 4 ou mais para bloquear. Se eu tirasse 4 ou mais, eu bloqueava, eu não sofria dano e o dado que estava na minha reserva volta para a reserva. Bom, o dano que você vai tomar, na verdade, é a diferença do dado que você jogar para o ataque. Então, se esse rastejante, por exemplo, que tem 4 de ataque, se eu jogasse um dado, lembrando que só pode jogar na defesa, um dado da reserva. E lembrando também que a própria carta vai dizer qual personagem atacar. O personagem mais próximo, o personagem que está com determinado item. A própria carta vai dizer qual personagem do jogo você vai atacar. E se na cartinha do inimigo não tiver descrito quem ele ataca, ele simplesmente vai atacar o mais próximo. Então eu vou simular aqui um combate, por exemplo. Esse inimigo ele conseguiu, chegou no turno dele de agir, ele age. Eu jogo um dado para ver o que ele faz aqui. No caso, se vai ser um ataque
enfim, se ele vai atacar, se ele vai correr, qual é o tipo de efeito que vai ter. Mas vamos supor que ele ataque o meu personagem e o ataque é 4. Então, ele automaticamente já fez esse ataque, porque eu já joguei a rolagem para escolher o que ele fazia. Ele automaticamente faz. Então ele já automaticamente está me dando 4 de dano. Eu só posso usar de defesa o que eu tiver na reserva, o personagem que está sendo atacado. Então o ataque dele é 4. Eu jogo a defesa, por exemplo, nesse caso eu tirei 1. O ataque dele é 4, a minha defesa é 1, eu vou tomar 3 de dano. Então eu vou perder 3 enchimentos, vou descartar e vou perder 3 enchimentos. E o dado que for usado para defesa, ele é descartado, a não ser que você consiga defender totalmente o ataque. Se o ataque dele foi 4, se eu tirar 4 ou mais, eu defendo completamente e o dado volta para cá. E no caso, não perderia os enchimentos. Outra coisa é que em determinado momento da história, ela vai dizer que você ganha corações. Tanto na história, quanto em eventos que você faz no mapa. Encontros aleatórios que você faz no mapa. Eles vão dizer, a história ou os encontros vão dizer que você ganha corações. Os corações, tem essa pilha de corações que você vai ganhar eles, vai colocar eles no espacinho de corações. E você vai usar cada coração para fazer um efeito. Conforme no seu turno, conforme você quiser. Alguns fazem efeitos até em turnos de outras pessoas. Mas esses corações são para ativar essas habilidades que cada personagem tem. Então os corações vão servir para isso. Os chefes, ele tem uma descrição diferente de combate. Por exemplo, Melindra Furiosa. Ela tem 11, ela tem 11 de vida. Então, para você causar, vamos dizer, entre aspas, a morte dela, você tem que bater 11 nela de uma vez só. Então, provavelmente você vai jogar 2 dados ou mais para conseguir fazer ataques nela, para conseguir matar ela. O problema é que ela começa com fichas de enchimento, no caso negra, baseado em quantos personagens tem em jogo. Então, se tiver 4 pelúcias, ela tem 4 enchimentos. E conforme ela tomar 11 de dano, ela vai, em vez de ela morrer, ela perde o enchimento. Da próxima vez que alguém conseguir causar 11 de dano inteiro nela, num ataque só, ela perde outro enchimento. E assim vai até ela perder todos os enchimentos, no caso que são os pontos de vida dela, e a carta morrer. Os chefes têm esse detalhe de ponto de vida, já as outras cartas normais, inimigos normais, não tem, é só um ataque só que você conseguir fazer. Outra coisa que eu esqueci de falar aqui, na hora de explicar, é que no encorajar, além de você pode fazer 2 opções no encorajar. Ou você doa um dado seu para a reserva de um amigo, ou você doa um enchimento seu para um amigo. Então, se um amigo estiver precisando, em vez de você usar um dado para ele, você pode usar um enchimento. E quando o personagem chega a 0 de enchimento, a pelúcia cai vazia no chão, no cenário, e ela precisa que alguém doe um enchimento para ela voltar à vida, vamos dizer assim. Então, o encorajar serve para você dar dados ou dar enchimentos para os outros personagens. O jogo para as pelúcias termina se todas estiverem caídas. Todas estiverem sem enchimentos, ou caso sem vida, aí você perde o jogo. E uma pelúcia caída com 0 de enchimento, no caso, ela não pode fazer outra ação a não ser recuperar enchimento, quando usar os 5 dados. Pega os 5 dados, se vier um dado branco, você procura fazer um enchimento e só. Senão segue o jogo. A pelúcia caída não pode fazer nada. Fora isso. Bom, a história vai se resolvendo automaticamente, ela é bem autoexplicativa, você pode, cada história vai te dizer exatamente o que fazer. Sempre que você mudar, que o livro te disser para ir para outro cenário, ele vai te dizer aqui no começo, você retira todos os bichos, todas as miniaturas, ele vai te dizer onde você começa, que geralmente são nas patinhas, e ele vai descrever toda a preparação do cenário, é muito autoexplicativo. Itens, você pode ter vários itens, um para cada região do seu corpo, vamos dizer assim. Aqui nesse canto, por exemplo, tem uma patinha. Você não pode ter equipado no seu personagem 2 cartas que tenham o mesmo símbolo. Então você pode ter, por exemplo, uma carta para a patinha, uma carta para a cabeça, uma carta para corpo, mas não pode ter 2 cartas do mesmo item equipado em você.
E cartas que não tenham o símbolo de onde utilizar são cartas que você vai levar no seu personagem para fazer algum efeito diferente que a carta disser. Por exemplo, aqui temos as cartas de... Essa aqui é um escudo, seria usar no corpo, né, como defesa. Essa é na patinha, no caso na mão. Essa nos pés. Enfim, cada carta tem e essa na cabeça. Então são todos os tipos de cartas que você pode ter equipado. Você pode ter uma de cada equipado, senão você tem que descartar. E itens que não tenham essa descrição, que eu não, por exemplo, esse aqui, é um item que não tem essa descrição. Então ele vai fazer o efeito ou vai ser usado pelo seu personagem na hora que ele quiser, conforme tiver a descrição aqui. E essas cartas podem ser usadas em conjunto por qualquer personagem. Qualquer personagem pode usar essas cartas que não tem um lugar de equipamento. Outro detalhe que a gente tem que falar das cartinhas de item é que elas dão bônus aqui conforme for o ataque corpo a corpo ou a distância. Elas vão dizer aqui a cor e quanto bônus ela dá. Quando você jogar um dado dessa cor, ela dá esse bônus. Se você usar um roxo, por exemplo, para fazer o ataque, ele não é dessa cor, então ele não vai adicionar o bônus da carta. E lembrando que combate corpo a corpo é quando duas miniaturas estão próximas em 2 quadrados adjacentes. E a distância depende, como eu já falei lá no começo, da distância que o seu item disser que ele pode atacar. E em determinado momento também o cenário vai dizer se o seu personagem ganha uma carta de condição. Que no caso aqui temos, por exemplo, Corajoso. Quando você derrota um líder, que é aquele de círculo de base redonda, você ganha, geralmente vai estar descrito, sempre vai estar descrito qualquer coisa, recorre ao livro, que ele vai estar descrito que seu personagem ganha ou não. Mas geralmente quando você mata um líder, você ganha uma carta dessas aqui de condição e ela te dá vários bônus, como por exemplo poder estocar um dado a mais e esse tipo de coisa. É simplesmente ler a carta aqui que ela vai dizer o que fazer. Bom, e esse livro aqui então, esse jogo aqui de tabuleiro é muito fácil. Ele é recomendado, ele diz na caixa, para de 8 anos acima, mas a gente recomenda que sempre tenha um adulto junto, que pode ser o narrador da história. Ele vai ler as regras e explicar o que acontece, mas a história é muito... É uma mescla de infantil com juvenil. Então as histórias servem para crianças também. Ela é bem baseada em RPG, porque ele tem muitas falas entre personagens e ele conta uma historinha. Tanto é que você escolhe a história que você quer jogar. Ele vai contar uma historinha, então mesmo que seja para crianças, possam jogar crianças, ele recomenda de 8 acima. Recomendamos que tenha um adulto junto para ler as regras e ser o narrador da história. Às vezes esse jogo ele recomenda ser jogado com 4 personagens. Ele só pode ser jogado com 4 ou menos. Um desses narradores pode ser um dos personagens jogando, ou pode ter um 5º personagem só para ler os acontecimentos da história, as cartas de evento e tudo que acontece. Enfim, esse é um jogo muito bom. E esse jogo, além de ele ser legal para jogar tanto com amigos ou qualquer outra coisa desse tipo, você pode jogar com crianças. E por mais que pareça um jogo simples, ele tem até umas dinâmicas bem complexas aqui. Então ele serve tanto para... Ele serve para qualquer um jogar. Para você ter uma interação em família. Geralmente você pode jogar com seus filhos, então é um jogo para você interagir com seus filhos. Um jogo bacana, que conta uma historinha. E ensinar até os seus filhos a começar a gostar de jogos de tabuleiro, no caso. Então, esse jogo, lembrando que foi cedido pela Alphatec junto com a Galápagos. E como você pode ganhar esse jogo aqui vai estar no nosso final do vídeo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado das explicações. Vamos ao encerramento do vídeo. Então é isso, hóspedes. Jogamos esse jogo gostoso, maravilhoso. Emocionante. Foi muito legal, a historinha dele é legal. Muito fofo, muito bem feito. Capricharam pra caramba nessa edição. Galápagos não falha. Não falha. Então agora vamos falar como você faz pra ganhar essa belezinha. Essa daqui. Você tem que fazer 2 coisas pra ganhar ela. Ser inscrito no canal e fazer um comentário nesse vídeo, Galápagos. Comenta Galápagos e seja inscrito nesse canal.
E também vai estar o link aqui embaixo. Siga o nosso Instagram, curta a publicação desse sorteio e marque 3 amigos. Exato. Pronto. Fez essas 2 coisas, você vai estar participando do sorteio. Sorteio, inclusive, que vai ser realizado, se eu não me engano, dia 13 de março, numa live nossa, quarta-feira, 8 horas da noite. Então, se você quer saber se você ganhou, assiste a nossa live. Dia 13 de março, 8 horas da noite, uma quarta-feira. É isso aí. A produção já confirmou, é dia 13 de março mesmo. Confirmou. E lembra que é um jogo cooperativo, então marca seus amigos aí, porque se eles ganharem, você ainda vai poder jogar com eles. Não precisa ser seu. Compartilhado aí entre todo mundo. Se todos os seus amigos forem fazer a mesma coisa, se inscrever no canal e compartilhar a publicação lá no Instagram e tudo mais, você tem 3 ou 4 chances de ganhar o jogo. Ou 15, se você tiver muitos amigos. Vai ter que distribuir esse jogo aí depois. E eu queria também agradecer o pessoal da Galápagos, em parceria com a Alphatec Informática. Inclusive, o link da loja deles vai estar aqui embaixo, para vocês, se vocês quiserem comprar esses e outros vários jogos. Eles têm um estoque infinito, enorme, só tem coisa boa lá, a gente garante mesmo. E vai estar aqui o link se vocês quiserem entrar. E agradecer também a parceria. Fique ligado que vai vir mais coisa, hein? Esse é o primeiro de muitos. Isso. E aí eu tenho que dizer que os preços da loja também são muito bons. São gosto mesmo. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado aí do jogo. Dê um like aí no vídeo, se inscrevam no canal, divulguem, ajuda a gente aí, que quanto mais visualização, quanto mais gente inscrita, mais jogo legal a gente consegue trazer. A gente vai conseguir sortear e a Galápagos vai ajudar a gente e a Alphatec. Então, quanto mais a gente for bem sucedido aqui, melhor para todo mundo. Incluindo para você. E lembrando que nós somos do podcast Estalagem Nerd, não temos só esse canal no YouTube. Então, se você não nos conhece, procure aí nos seus agregadores de podcast ou no Spotify, que temos o podcast aí, Estalagem Nerd, falando de coisas nerds há muito tempo. Isso, E agora estamos na empreitada do YouTube. Aqui então é um formato mais sério. Lá no podcast é bem descontraído, a gente fala muita coisa, muita bobagem. Mas segue lá, escuta, os episódios são sensacionais, é muito bom e é semanal. Então, todo domingo a gente tem episódio novo. Como assim bobagem? A gente só fala coisa legal, coisa importante assim, que isso? Bom, então é isso. Vamos terminar esse vídeo por aqui. Exato. E até a próxima. Muito obrigado.